A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada A Viúva. A história se passa em um campo tranquilo, onde os campos de arroz se estendem e a vida parece fluir apenas ao ritmo das 4 estações do plantio. Nossa protagonista é a senhora Amílcar, uma mulher na casa dos 40 anos, casada talvez 5 anos. A senhora Amílcar não é o tipo de mulher com uma beleza brilhante que faz com que as pessoas a olhem desde a primeira vez que se encontram, mas nela exala um olhar salgado, apaixonado, de quem já o experimentou, uma beleza silenciosa que quanto mais se olha, mais inebriante se torna. Sua tez era escura, a cor do sol e do vento, mas estranhamente, era lisa e brilhante, um contraste encantador. Seus olhos eram profundos, sempre cheios de uma tristeza distante e sem nome. Mas às vezes, quando um vento estranho de repente sopra em sua vida tranquila, esses olhos brilham com olhos afiados, cheios de vitalidade potencial. O corpo da avó é rechonchudo, as curvas da mulher que está na idade da primavera ainda estão lá, limpas e tonificadas, escondidas eroticamente atrás da camisa de seda BABA gasta. Como proprietária de um grande hectare de terra, a única propriedade deixada por seu falecido marido, a senhora Amílcar sozinha administrou e cuidou dela, transformando-a na terra mais fértil da região. Sua vida continuou assim, tão suave e regular quanto a água ondulante do lago da aldeia. Durante o dia, ele fazia amizade com os campos, e à noite, enfrentava as 4 paredes silenciosas da casa espaçosa. A solidão é como uma videira selvagem, silenciosamente criando raízes e roendo sua alma dia após dia. Os desejos que eram muito instintivos, muito femininos, os desejos de uma pessoa que estava na idade mais próspera, foram enterrados por ela, enterrados profundamente sob as preocupações das colheitas, sob as responsabilidades e preconceitos do mundo. Ela pensou que eles estavam mortos, reduzidos a cinzas, até que chegou um dia de colheita com sol escaldante e a chegada de um jovem chamado Fabiano. A colheita chegou em todo o campo. O sol de junho era como uma enorme panela de fogo voltada para a terra, secando todas as coisas e espremendo a força humana. O ar estava espesso e sufocante, apenas o chilrear incansável das cigarras e o som das foices tosqueando contra os talos de arroz soavam constantemente torcidos. A senhora Amílcar, usando um chapéu de folha e as mãos nos quadris, estava na beira de um campo alto olhando para os colhedores trabalhando. O suor escorria em riachos em sua testa, encharcando a bandana enrolada em seu pescoço, mas seus olhos ainda não deixavam as silhuetas curvadas no campo. Seu campo é grande, o arroz deste ano é colhido novamente, cheio de algodão dourado, então o trabalho também é mais urgente e urgente por causa disso. Ela calculou que, com o número atual de pessoas, pode levar mais alguns dias para terminar. Mas o sol está tão quente, o arroz maduro no campo não pode ser deixado por muito tempo, são necessárias mais pessoas, uma pessoa forte trabalhar duro para compensar o espaço vazio. Naquele momento, o Sr. Nan, o diretor, levou um jovem a andar. Ele disse: Senhora, este é Fabiano, que veio à procura de trabalho. Ele parece tão jovem, mas seu físico vale a pena. É feito por 2 outras pessoas sozinhas. Madame Amílcar apertou os olhos para o rapaz à sua frente. Seu nome era Fabiano, ele tinha 25 ou 26 anos, provavelmente. Sua figura é alta e musculosa, sua pele está acinzentada pelo sol e pelo vento, mas ele não consegue esconder sua aparência saudável e vibrante. Ela não disse nada, apenas acenou com a cabeça levemente e apontou para os campos não colhidos, um teste sem palavras. Fabiano entendeu o que ele quis dizer, ele não disse uma palavra, apenas tirou a blusa encharcada de suor, apertou-a na praia, revelando uma coluna nua musculosa e sólida. Ele pegou a foice, caminhou até o campo e começou a trabalhar. Imediatamente, ele se tornou um ponto focal de diferença entre os colhedores. Se outros trabalham com diligência um tanto cansativa, Fabiano exala uma energia quase inesgotável. A meia-lua em sua mão balançava para cima e para baixo de forma rápida, organizada e decisiva. Cada feixe de arroz dourado caiu em seus pés ritmicamente. Suas costas nuas estavam suadas sob o sol escaldante, e cada fibra muscular girava a cada movimento, tensionando e depois se alongando novamente, uma dança de força primordial. Madame Amílcar estava na praia, em silêncio. Já se passaram muitos anos, desde o dia em que seu marido morreu, ela nunca olhou para um homem tão de perto. Seus olhos estavam colados nas costas e as gotas de suor rolaram por sua espinha, depois desapareceram atrás do cós de suas calças. Não era um olhar tatuado, mas uma opressão, uma vibração que ela mesma não conseguia nomear. A juventude e a força de Fabiano eram como uma vitalidade estranha e poderosa,
acendendo de repente um pequeno fogo que há muito se insinuava na alma estéril da viúva. Ela sentiu sua garganta secar e seu coração bater mais rápido do que uma batida. Ela teve que desviar o olhar, fingindo desviar o olhar, tentando fazer com que sua respiração voltasse ao normal. Essa sensação estranha a deixou confusa e um pouco animada. Naquela tarde, quando o trabalho terminou, Madame Amilcar chamou Fabiano de volta em particular. Ela olhou para ele, desta vez olhando diretamente para seu rosto gentil e teimoso, mas ainda não conseguia esconder suas feições resolutas. Ela disse, sua voz até para esconder a agitação em seu coração, você está fazendo um bom trabalho. A partir de amanhã, é só vir aqui trabalhar. Minha casa tem um armazém no final do jardim, embora não seja decente, mas também é limpo, chuva e sol. Você pode ficar lá por conveniência, não precisa se dar ao trabalho de encontrar um lugar para ficar. Fabiano ergueu os olhos, seus olhos brilhando agradecidos. Ele não sabia que a decisão aparentemente realista e razoável da senhoria vinha da imagem de suas costas nuas encharcadas de suor ao sol do meio-dia. Uma decisão tomada por noções vagas, um impulso instintivo que a própria Amilcar não se atreveu a admitir para si mesma. O armazém está localizado no final do jardim, completamente separado da casa principal. Anteriormente, era usado apenas para armazenar implementos agrícolas, sacos de arroz e coisas diversas. As teias de aranha estão espalhadas por todos os cantos e o ar sempre carrega um cheiro de mofo característico de terra velha e palha. Mas naquela tarde, depois que os ceifeiros partiram, Madame Amilcar limpou ela mesma. Ela varreu as teias de aranha, limpou a poeira espessa da velha rede de bambu, em seguida, espalhou cuidadosamente um novo tapete de flores perfumado sobre ela. Ela também trouxe um travesseiro de algodão que havia desbotado, mas foi lavado e seco ao sol de verão, então ainda tinha um leve aroma agradável. Na pequena mesa de madeira no canto, ela colocou um bule pré-cozido e uma lamparina a óleo. Ela fez tudo isso em silêncio, meticulosamente, como se estivesse preparando um abrigo familiar para alguém importante, não um lugar temporário para um homem contratado que acabará de conhecer. Ela disse a si mesma que estava fazendo isso para que ele tivesse boa saúde e trabalhasse para ela. Mas, no fundo, ela sabia que havia outro motivo, um motivo que ela ainda não queria nomear. Quando a noite caiu e o som dos insetos começou a cantar harmoniosamente, Madame Amilcar trouxe o arroz para a mesinha da cozinha. O jantar não foi nada chique, apenas alguns pratos rústicos, como poleiro refogado, um prato de legumes cozidos e uma tigela de sopa de caranguejo de melão, mas tudo estava quente e esfumaçado. Ela saiu pela porta e gritou para o armazém, tio Fabiano, entre coma. Um momento depois, Fabiano apareceu na porta. Ele havia limpado o chuveiro, o cabelo ainda estava molhado e ele havia trocado de roupa. À luz de lamparinas a óleo, seu rosto parece gentil e um tanto ingênuo. Ele parecia um pouco envergonhado e disse timidamente, estou incomodando demais a anfitriã. Dona Amilcar apenas balançou a cabeça levemente. Não é nada, você se senta e come para não esfriar. O primeiro jantar decorreu em silêncio quase absoluto. O silêncio era espesso, apenas quebrado pelo som barulhento de tigelas e pauzinhos batendo e o som de mastigar comida muito suavemente. Fabiano parecia com fome, comeu muito rápido e fortemente. Ele pegou e colocou o arroz na boca de uma forma deliciosa, natural e despretensiosa. A senhora Amilcar mal comia, ela apenas ficava sentada ali, observando em silêncio, observando a maneira como ele segurava seus pauzinhos, observando seus músculos sólidos da mandíbula se moverem enquanto ele mastigava, observando sua faringe ondular toda vez que ele engolia. Já faz muito tempo desde que houve um homem sentado nesta cozinha. Essa imagem de repente evocou em seu coração um estranho sentimento caloroso, uma sensação de lar familiar que ela pensou ter esquecido. É doce e amargo. Às vezes, como se sentisse o olhar da senhora, Fabiano olhava para cima, pegava o olhar dela, e ele ficava um pouco envergonhado, apressou-se e desacelerou um pouco. Ele viu que a anfitriã era muito gentil. Outros empregadores pagam apenas salários justos, e poucas pessoas cuidam de alugar um lugar decente para ficar e uma refeição quente como essa. Mas ele também sentiu algo não natural em seus olhos. Não era como os olhos de uma anfitriã olhando para o trabalhador, mas mais fundo, continha algo que seus esboços não conseguiam decifrar. Para quebrar o constrangimento, Amilcar perguntou, onde fica sua cidade natal? É longe? Fabiano respondeu, sim, estou no fundo do mar, a mais de 100 quilômetros de distância. A casa é pobre, há muitos irmãos, então tenho que trabalhar para ganhar a vida. Sua voz era profunda e calorosa, muito fácil de ouvir. Ela perguntou novamente, você é casado?
Assim que a pergunta saiu de sua boca, ela se arrependeu, parecia muito pessoal. Fabiano fez uma pequena pausa, depois balançou a cabeça. Sim, ainda não. Como trabalhador contratado, aqui e ali, não se atreva a pensar em coisas distantes. Dizendo isso, ele ficou em silêncio novamente, curvando-se para comer. A refeição terminou rapidamente. Fabiano levantou-se e disse educadamente: agradeço a senhoria pela refeição. Eu gostaria de fazer uma pausa. A senhora. Amílcar acenou com a cabeça. Você sai cedo, ainda pode trabalhar amanhã. Ele virou as costas e saiu para o quintal, misturando-se à escuridão. A senhora. Amílcar sentou-se sozinha no meio da cozinha. A bandeja de arroz estava mais da metade vazia, o cheiro de comida ainda pairava no ar, mas o calor havia desaparecido, deixando apenas o vazio misterioso e o silêncio da casa grande. Ela ficou sentada lá por um longo tempo, ouvindo os grilos cantando no jardim e pensando incessantemente no jovem que acabará de sair pela porta. Nos dias que se seguiram, o trabalho na fazenda tornou-se a desculpa perfeita de Fabiano para reuniões. A atmosfera estranha da primeira refeição gradualmente se dissipou, dando lugar a uma interação silenciosa, uma linguagem sem palavras tecida por olhares e colisões fugazes sob o sol brilhante dos campos. Onde todos estavam focados no trabalho, ninguém parecia notar as pequenas interações entre o chefe e o contratado, mas para os dois insiders, cada um desses momentos era tão claro quanto um raio. No meio da tarde daquele dia, o sol parecia que um fogo torrencial, e a senhora. Amílcar trouxe uma garrafa de água fresca para o campo para os trabalhadores. Ela deu a volta, servindo cada um, e Fabiano foi o último. Quando ela entregou a tigela de louça para ele, seus dedos finos, embora houvesse alguns calos, acidentalmente tocaram as costas da mão grande e pá de Fabiano. Foi apenas um toque muito leve e rápido, mas foi o suficiente para assustar os dois. Uma súbita corrente elétrica entorpecente correu de seu braço até o coração de Amílcar. Ela retirou a mão apressadamente, tão rápido que quase deixou cair a tigela inteira. Ela não se atreveu a olhá-lo nos olhos, apenas se abaixou, fingindo ajustar a bainha do vestido. Mas ela ainda podia sentir o olhar de Fabiano fixo nela. Ele também ficou atordoado por um momento. O calor suave de seus dedos parecia ainda permanecer em sua carne, uma sensação que era diferente da aspereza de um talo de arroz ou de um cabo de foice. Ele pegou a tigela de água e bebeu um hálito limpo. A sensação fria em sua garganta parecia incapaz de extinguir o fogo que havia sido aceso em seu peito desde aquele toque. Uma nova consciência surgiu entre eles. Amílcar começou a procurar oportunidades, razões muito comuns para estar perto dele. Quando ela descansava as mãos à sombra de uma árvore, ela escolhia sentar-se em uma posição de onde pudesse vê-lo melhor. Ela notou tudo, desde a maneira como ele enxugava o suor da testa, a maneira como inclinava o pescoço para beber água, até o sorriso gentil que ele tinha quando falava com os outros trabalhadores. Quanto a Fabiano, ele também se tornou mais sensível à presença dela. Ele sempre sentia os olhos dela observando, um olhar que era ao mesmo tempo afetuoso e um pouco quente, deixando-o confuso e sentindo um vago prazer. Então, uma tarde, enquanto transferiam sacos de arroz que acabavam de ser colhidos no armazém, ocorreu um incidente. Um saco de arroz estava empilhado bem alto, e Amílcar tentou andar na ponta dos pés para puxá-lo para baixo, mas perdeu o impulso e cambaleou. Naquele momento, Fabiano estava parado logo atrás dela. Seus reflexos eram extremamente rápidos, estendendo as duas mãos para apoiá-la. As costas macias de Amílcar estavam pressionadas contra seu peito grande e sólido como aço. Ela podia sentir seu batimento cardíaco batendo atrás de seu casaco fino, sentindo sua respiração quente na parte de trás de seu pescoço. O forte cheiro de suor masculino, um cheiro de trabalho, de juventude, de repente correu direto para seu nariz, fazendo sua mente por um momento ficar girando e tonta. Ela se amoleceu em seus braços. O momento durou apenas alguns segundos, mas para ela, pareceu parar. Ela se esqueceu de ficar em pé, apenas se inclinou sobre ele, inalando avidamente aquele cheiro masculino. Fabiano também endureceu. Ele não esperava que a anfitriã fosse tão leve e suave. A sensação de segurar o corpo de uma mulher cheia e quente em suas mãos fez com que o jovem que nunca havia experimentado o amor se sentisse todo quente. Ele podia sentir suas curvas pressionando contra ele. Ele teimosamente a soltou, gaguejando: "Senhora, você está bem?" A senhora. Amílcar estava acordada neste momento, e levantou-se apressadamente, com as bochechas coradas. Ela não se atreveu a olhar para ele, apenas sorriu: "Está tudo bem, obrigada." Então ela se virou e caminhou rapidamente,
seu coração ainda batendo descontroladamente em seu peito. Naquela noite, nenhum deles dormiu. As colisões acidentais do dia agora se tornam imagens encantadoras, assombrando-os na noite escura. Eles sabiam que algo havia começado a germinar, algo mais forte do que a gratidão do empregado e a bondade da senhora. É uma atração primitiva entre um homem e uma mulher, independentemente da idade e status. Depois de um abraço apressado e atordoado naquela tarde, um muro invisível de constrangimento foi erguido entre Amilcar e Fabiano. Mas desta vez, não é como a alienação original, mas é construída com tijolos de desejo e confusão. Eles evitam deliberadamente colisões desnecessárias, mas é essa evitação que os torna mais conscientes um do outro de uma forma mais intensa. Amilcar entende que as colisões físicas, mesmo que acidentais, são uma faca de dois gumes, que pode levar as coisas longe demais antes que ela possa controlá-las. Então ela mudou suas táticas. Em vez de contato físico, ela começou a usar palavras e gestos de preocupação para diminuir a distância entre os dois. Suas conversas não giram mais em torno do trabalho agrícola. Durante os intervalos para o almoço sob a sombra das árvores, ela tomava a iniciativa de se sentar um pouco mais perto dele, perto o suficiente para sentir seu calor, e começar a fofocar. Ela perguntou a ele sobre sua família no campo, sobre seus irmãos, sobre o rio em frente à sua casa e sobre os pratos que sua mãe costumava cozinhar. Sua voz era gentil e seus olhos estavam cheios de curiosidade e sinceridade, o que fez Fabiano, um menino quieto, se abrir aos poucos. Ele contou a ela sobre sua vida difícil no mar, sobre seu sonho simples de ganhar dinheiro suficiente para consertar o telhado de seus pais. A cada história que ele contava, ela ouvia atentamente, ocasionalmente levantando a mão para cobrir a boca e rindo de sua inocência, ou suspirando baixinho em simpatia pelas dificuldades que ele enfrentava. Ela estava lentamente entrando em seu mundo, não como uma amante, mas como uma amiga, uma irmã ou talvez algo mais. Ela começou a elogiá-lo publicamente na frente de outros trabalhadores. O físico do jovem é diferente, ver você trabalhar me deixa feliz. Ou, tio Fabiano não é apenas saudável, mas também rápido e muito inteligente. Esses elogios deixaram Fabiano feliz e envergonhado. Ele sabia que estava indo bem, mas ser elogiado pelo chefe na frente da multidão era um sentimento muito diferente. Isso fez-se sentir especial. O interesse da dona Amilcar não se limita às palavras, insinua-se em cada refeição, em cada petisco. Ela notou que ele gostava muito do peixe assado que ela cozinhava, então quase todas as refeições o tinham. Ela também fez outras iguarias, pratos que os colhedores comuns nunca conseguiriam, e então usou a desculpa para complementá-lo para obter suas forças para trabalhar. Um dia, ela descobriu que a camisa de Fabiano estava rasgada em uma longa linha no ombro, provavelmente por ficar presa em um galho de árvore. Naquela tarde, ela disse que ele lhe daria esta camisa e ela remendaria para ela. À noite, ela se sentou sob uma lamparina a óleo, costurando meticulosamente cada agulha e linha. A imagem de uma mulher sentada remendando roupas para seu homem é uma imagem extremamente familiar e extremamente calorosa. Mas nessa situação, tornou-se extremamente pecaminoso. Ela costurou e pensou nele, e seu coração continuou batendo forte. Naquela noite, ela levou sua camisa cuidadosamente remendada para o armazém de Fabiano. Ele estava sentado em uma rede de bambu, lendo um livro antigo. Ao vê-la, ele se levantou apressadamente. Ela entregou a camisa a ele, e sua voz era muito natural. Terminei de remendá-la, você pode experimentá-la para ver se encaixa. Fabiano pegou a camisa, seus dedos acidentalmente tocando os dela. Desta vez, ninguém retirou as mãos. Eles apenas deixam assim por alguns segundos. O calor de sua mão foi transferido para a dela, quente. Ele olhou profundamente nos olhos dela e sussurrou, agradeço a anfitriã. O som de criança que acabará de pronunciar fez derreter o coração da dona Amilcar. Ele não a chamava mais de amante distantemente. Ele começou a olhar para ela com um olhar diferente. E ela sabia, ele entendia tudo o que ela fazia por ele. Ele começou a sentir sua afeição. Mais importante ainda, em seus olhos esta noite, ela viu não apenas gratidão, mas também um fogo de desejo que acabará de ser aceso, uma resposta ao seu convite silencioso. A noite caiu, espessa como tinta. Depois de um árduo dia de trabalho, toda a pequena aldeia caiu em um sono profundo, deixando apenas a eterna sinfonia do campo com o som de grilos cantando, o som de sapos agachados sob a lagoa e o som do vento sacudindo suavemente os barcos de folhas de bananeira no jardim, farfalhando. Na grande casa de 3 compartimentos, a senhora Amilcar estava deitada na familiar cama de Porpheiro.
Esta cama já foi um lugar para testemunhar o amor apaixonado, onde ela descansou a cabeça no braço forte do marido e adormeceu em paz. Mas 5 anos atrás, tornou-se muito largo, muito frio. Ela ficou deitada ali, com os olhos abertos, olhando para o teto escuro e ouvindo. Ela ouve seu coração batendo, ouve sua própria respiração e ouve a solidão que corrói seu coração. Esta noite, essa solidão parece ser ainda mais intensa do que nunca. A imagem de Fabiano continuava passando por sua mente, tão clara quanto um filme em câmera lenta. Ela pensou em suas costas nuas e suadas, em seus olhos um tanto confusos, mas também masculinos, no toque quente de sua mão quando ela lhe entregou o adesivo. Todos os seus sentidos pareciam despertados. Ela ainda podia sentir o calor de suas mãos, ainda sentir o cheiro de suor misturado com o cheiro de terra, um cheiro que não era desagradável, mas, pelo contrário, despertava nelas emoções mais instintivas. Um calor súbito se espalhou por todo o corpo, começando no peito e gradualmente se espalhando para a parte inferior do abdômen. Ela se sentiu frustrada e desconfortável. O tapete frio não conseguiu acalmar o fogo ardente no corpo. Já faz muito tempo, o corpo de uma mulher que está rejuvenescendo nela não foi tocado por ninguém. Sua alma não tem ninguém para compartilhar. Ela tentou enterrar esses desejos, mas a chegada de Fabiano como um golpe repentino da enxada cavou fundo na terra árida e acendeu os geyseres aparentemente secos. Ela sabia que ele estava muito perto, a apenas um jardim de distância dela. O armazém não era mais uma estrutura inanimada, mas havia se tornado um ímã com uma forte atração, puxando todos os seus pensamentos naquela direção. Ela se perguntou: o que você está fazendo agora? Você dormiu ou está acordado como ela? Em um momento de loucura, ela queria se levantar, sair por aí, caminhar até ele. Mas então a razão de uma viúva, de uma amante, a impediu. Ela estava com medo, não dele, mas de si mesma, com medo de que os fortes desejos crescentes pudessem queimar toda a santidade que ela tentará preservar por tanto tempo. Ao mesmo tempo, no armazém simples, Fabiano não conseguia tirar uma soneca. Ele estava deitado na rede de bambu, descansando a mão na testa, ouvindo o chiurear interminável dos grilos lá fora. A camisa que Madame Amilcar havia remendado para ele estava pendurada na parede, e ele continuava olhando para ela no escuro. A linha da agulha é regular, cuidadosa, ao contrário de um trabalho através do alto-falante. Ele pensou nela, a imagem dela em sua mente não era mais uma senhoria distante, mas a imagem de uma mulher gentil costurando roupas sob as luzes, o leve cheiro de seu cabelo quando ela estava perto dele, a suavidade e o calor de seu corpo quando ele acidentalmente o pegou. Ele era um jovem saudável, os desejos da adolescência estavam sempre latentes nele. A proximidade e os gestos ocultos de Madame Amilcar regaram as sementes, fazendo com que começassem a brotar e brotar. Ele sentiu todo o seu corpo queimar quando pensou nela. Ele estava com saudade e medo. O desejo de estar perto dela, de tocá-la, de descobrir aquela mulher misteriosa e encantadora. Mas ele também estava com medo de ser apenas um pobre contratado, como ele poderia ousar ter pensamentos elevados com a senhoria. Ele temia ter entendido mal o que ela queria dizer e que, se fizesse algo errado, perderia o emprego, a bondade que ela lhe mostrará. Assim, duas pessoas em duas dimensões diferentes, mas compartilhando o mesmo giro, estão presas nos mesmos pensamentos uma sobre a outra. Eles estão separados por uma distância, por idade, por status, mas suas almas parecem estar tentando superar essas barreiras para se encontrarem. Quanto mais tarde a noite passa, mais altos grilos cantam, como se lamentassem, chorando por duas almas solitárias que estão trabalhando uma para a outra. Depois daquela noite de provocações, parecia que algo tinha quebrado dentro da senhora Amilcar. O tormento e o medo da noite passada não extinguiram o fogo do desejo, mas, pelo contrário, foi como adicionar combustível ao fogo. Quando o amanhecer nasce, iluminando todas as coisas, também ilumina as profundezas de sua alma, fazendo-a ver seus próprios desejos com mais clareza. Ela viveu como uma sombra por muito tempo. Ela estava enojada com a capa de uma viúva justa, cansada de enterrar seus instintos mais naturais. Ela decidiu que não iria mais se esconder. Ela não falava em palavras, mas usava a linguagem da mulher para enviar sinais, para convidar o jovem para seu mundo. A mudança começa com as menores coisas. Naquela manhã, a senhora Amilcar não vestiu a velha blusa marrom como de costume. Ela escolheu uma camisa azul, uma cor brilhante que ela não ousava usar há muito tempo. O tecido de seda é macio, abraçando suavemente as curvas completas do corpo. Mais importante ainda, o primeiro botão em seu pescoço, ela não usava. Aquele pequeno botão era como uma porta que se abria,
revelando uma carne lisa e branca na cavidade do pescoço, um convite discreto, mas extremamente ousado. Quando ela entrou em campo, Fabiano carregava a água. Ele olhou para cima e ficou atordoado por um momento. Ele nunca tinha visto a amante em tal forma. Ela parecia 10 anos jovem e cheia de vitalidade. Seu olhar involuntariamente grudou na abertura em seu colarinho e depois se afastou apressadamente, seu rosto queimando. Ele tentou parecer normal, mas seu coração estava batendo descontroladamente. Ele sabia que isso não era um acidente. Naquela tarde, quando ela lhe trouxe água, estava ensolarado e o vento não soprou. Ela ficou na frente dele, fazendo uma careta leve com o calor. Então ela fez uma ação que fez Fabiano quase prender a respiração. Ela levantou a mão e lentamente puxou o broche de cabelo de ébano do coque. Imediatamente, um fluxo de cabelos pretos longos e sedosos, que estavam escondidos por tanto tempo, de repente se abriu, cobrindo as costas de sua abelha. O leve aroma do shampoo Body, um perfume puro e sedutor, seguido pela brisa suave, preenchendo o olfato de Fabiano. Ela entregou a ele uma tigela de água, enquanto usava a mão para abanar o cabelo para secar rapidamente. Alguns fios de seda macia ainda estavam em seu braço, tocando sua mão levemente. Fabiano sentiu todo o seu corpo enrijecer. A imagem de uma mulher com cabelos compridos soltos ao sol de verão tem um fascínio mortal. O auge desse erotismo silencioso foi no final da tarde, quando todos os trabalhadores haviam saído, deixando apenas Fabiano nu, jogando água de poço sobre ele para refrescar depois de um dia de trabalho. De repente, ele ouviu passos. A senhora. Amílcar saiu de casa, carregando uma bacia de roupas e uma toalha pendurada nos ombros. Ela caminhou em direção ao tanque de água da chuva no canto do quintal, um lugar bastante escondido, mas ainda visível de onde ele estava. Ela presumiu que não havia presença dele lá, ela tirou sua roupa externa, deixando apenas um macacão fino cor de lótus dentro. Então ela começou a tomar banho. Ela pegou cada balde de água fria da chuva, espirrou nos ombros e no pescoço. A água clara escorria por suas costas lisas e nuas. O macacão delicado, quando absorvido pela água, tornava-se transparente, aderindo à carne, revelando o busto cheio e a cintura esbelta no pôr do sol de açafrão. O corpo da mulher de 4 semanas parecia vividamente bonito, uma beleza perfeita, completamente diferente das meninas. Fabiano ficou parado como o céu, esquecendo o que estava fazendo. O sangue em seu corpo parecia ferver. Ele nunca tinha visto uma cena tão ousada e quente. Sua garganta estava seca e sua respiração ficou acelerada. Ele queria desviar o olhar, porque sabia que era pecado espiar assim. Mas seus pés pareciam estar enterrados no chão e seus olhos não podiam sair. A imagem de suas costas nuas, com suas gotículas brilhantes como diamantes, foi gravada em sua mente, tornando-se uma obsessão ardente. Ele sabia que não conseguiria dormir esta noite e sabia que a última linha entre eles estava prestes a entrar em colapso. Durante todo aquele dia, o clima entre Amílcar e Fabiano se adensou, como se uma tempestade fosse iminente. Eles evitaram olhar um para o outro, cada um fazendo a mesma coisa, mas o silêncio se tornou uma corda invisível, esticada ao extremo, apenas esperando para ser quebrada. A imagem de Amílcar banhando-se ao pôr do sol tornou-se um fogo que queimou a mente de Fabiano, impossibilitando de se concentrar. Quanto a Amílcar, ela podia sentir a confusão e a saudade em seus olhos. Toda vez que ele acidentalmente olhava para ela, ela sabia que a faísca havia sido acesa e ela só tinha que esperar que um vento explodisse em chamas. Aquele vento viera à noite. Como ela esperava, o céu diurno estava claro, mas quando a noite caiu, nuvens escuras vieram do nada, cobrindo toda a lua. O vento começou a assobiar, um a um por entre as folhas, trazendo consigo a umidade fria. O espaço é sufocante, sufocante a ponto de respirar. Então as primeiras gotas de chuva caíram no telhado, cada vez mais rápido, cada vez mais pesado. Logo, todo o céu e a terra foram engolidos por uma chuva branca e violenta. Trovões e relâmpagos irromperam, e relâmpagos rasgaram o céu noturno, acompanhados de rugidos, fazendo o chão tremer. A senhora Amílcar estava sentada em casa, seu coração estava tão tempestuoso quanto ao ar livre. Ela estava expectante e com medo do que estava prestes a acontecer. De repente, uma forte rajada de vento atingiu a janela da casa externa. Uma aspersão seca soou, e o velho prendedor de madeira não resistiu ao vento, quebrando-se ao meio. A janela se abriu, quebrando a parede do teto rebocado. A chuva e o vento imediatamente invadiram a casa, molhando todo o conjunto de mesas e cadeiras. Lá estava ela, o vento que ela esperava havia chegado. Ela rapidamente colocou uma camisa solta em si mesma,
pegou a lamparina a óleo e correu para o quintal, embora a chuva estivesse batendo em seu rosto, queimando. Ela correu em direção ao armazém, a porta aberta. Ela empurrou levemente e entrou. Fabiano estava sentado em uma rede, aparentemente incapaz de dormir por causa da tempestade. Ao vê-la entrar, ele se assustou e se levantou. A voz de Dona Amílcar era um tanto urgente, abafando a chuva. Tio Fabiano, o trinco da janela da casa de cima está quebrado. Você veio para ver e me ajudar. A chuva encharcou toda a casa. Sem a menor hesitação, Fabiano assentiu e a seguiu. Ele usava apenas shorts, suas costas nuas e musculosas brilhando sob a lamparina a óleo. Eles correram juntos por um pequeno quintal na chuva torrencial. Quando chegaram à casa, ambos estavam encharcados. A água da chuva flui em riachos em seus cabelos, em seus rostos. As roupas de Fabiano se agarravam ao seu corpo, assim como a blusa frágil de Amílcar, revelando as curvas de seu corpo de forma erótica. Eles ficaram muito próximos um do outro perto da moldura da janela, onde o vento ainda soprava. O som da chuva, trovão e vento parecia abafar todos os outros sons, criando um espaço separado, com apenas duas pessoas. Fabiano tentou encontrar uma maneira de reinserir a porta, e Amílcar guardou a lâmpada para ele. Em um instante, um raio brilhou no céu, iluminando toda a sala por um momento. Naquele momento, eles se viraram e se olharam nos olhos. Todo o constrangimento, todas as barreiras de status, idade parecem desaparecer naquele relâmpago. Eles só podiam ver nos olhos um do outro um fogo de desejo que queimava violentamente, um desejo que não podia mais ser escondido. A lamparina a óleo na mão de Amílcar tremeu ligeiramente. Ela lentamente o colocou sobre a mesa. Fabiano parou de mexer na janela e se virou para encará-la. Gotas de chuva de seu cabelo caíram por suas maçãs do rosto e pousaram em seus lábios. Como que hipnotizada, Madame Amílcar inconscientemente ergueu a mão e enxugou suavemente a gota. Seu toque leve era como uma gota d'água que finalmente transbordou do copo. Fabiano pegou a mão dela, segurando-a com força. Ele não disse nada, apenas gentilmente a puxou para o colo. Amílcar não resistiu mais, e ela descansou a cabeça em seu peito forte e quente, ouvindo suas batidas de tambores. Fabiano se abaixou para pegar seus lábios, mas ela devolveu o beijo para ele. A mão dela estava enrolada em volta do pescoço dele afetuosamente, como se tentasse impedir que o beijo desaparecesse. E Fabiano estava mais forte, acariciando-a de volta aos quadris arredondados e apertando-a, e então seu beijo caiu em seu pescoço e seu peito estava apertado para ele. O som do musgo da mulher enlouquecia Fabiano de desejo, e a senhora. Amílcar tremia de prazer cada pequena de lá. Depois levaram-se um ao outro para o quarto da senhora. Amílcar. Naquela noite, entre o som da chuva caindo e o som dos soluços, eles cruzaram tudo, sem uma palavra, apenas respiração e desejo se misturavam. A tempestade lá fora finalmente passou, deixando apenas o som da chuva caindo de maneira uniforme e suave no telhado. A tempestade dos corações nas duas pessoas também diminuiu temporariamente, dando lugar a uma quietude assustadora, uma intimidade que é doce e pecaminosa. Quando os primeiros raios do sol do amanhecer penetraram pela fresta da porta, rastejando para dentro da sala, Madame Amílcar foi a primeira a acordar. A tempestade da noite anterior se dissipou, dando lugar a um ar fresco e estranhamente puro. Tudo lá fora estava lavado, as árvores estavam mais verdes e o chilrear dos pássaros estava mais claro do que nunca. Mas a paz do céu e da terra contrasta fortemente com a tempestade do coração da mulher deitada na cama. Ela se virou ligeiramente e imediatamente notou o calor e a respiração constante do homem deitado ao lado dela. Fabiano ainda estava dormindo profundamente, talvez porque estivesse muito cansado depois de uma noite turbulenta. Seu rosto parecia gentil e jovem quando ele dormia, não parecendo mais tão resoluto ou confuso como de costume. Madame Amílcar inconscientemente levantou a mão, com a intenção de acariciar suas maçãs do rosto, mas depois retirou a mão até a metade. Um sentimento de culpa e medo de repente a dominou. O que aconteceu ontem à noite? Ela, uma mulher viúva, respeitada por toda a aldeia, dormia com um homem contratado digno da idade de seus filhos, no mesmo quarto de seu falecido marido. A luz do dia é cruel e dura, não tem escurecimento da noite ou ocultação de tempestades para justificar momentos de fraqueza. Ele expõe toda a verdade nua. Naquele momento, Fabiano também acordou. Abriu os olhos, e o primeiro olhar que viu foram os olhos complicados de Madame Amílcar. Os dois se entreolharam por alguns segundos, não mais apaixonados, não mais desejos, apenas extremo constrangimento e confusão. Fabiano foi quem parou primeiro, sentou-se apressadamente,
puxou o cobertor fino e cobriu-o com um jeito teimoso. Ele não se atreveu a olhar para ela, apenas zombou. Oh meu Deus! É de manhã. Madame Amilcar também se sentou, virou-lhe as costas, e apressadamente, pegou as roupas e colocou-as na cabeceira da cama. Toda a sala estava imersa em um silêncio pesado, apenas o farfalhar das roupas e o som da respiração irregular das duas pessoas podiam ser ouvidos. Eles se moviam desajeitadamente, tentando evitar até mesmo a menor colisão, evitando olhar para os corpos um do outro, como se fossem dois estranhos que tinham acabado de ser pegos fazendo algo obscuro. A refeição da noite passada teve um silêncio de constrangimento. Esta manhã, esse silêncio se transformou em uma espessa parede de culpa e confusão. A mente de Amilcar estava uma confusão de perguntas. A noite passada foi um erro? Definitivamente. Mas por que ela não sentiu remorso, mas apenas medo? Ela estava com medo da sensação de estar realizada, cheia da solidão que acabará de experimentar. Ela estava com medo de não ser capaz de se separar, de afundar nesse relacionamento pecaminoso. E então o que então? Quando a colheita acabar, Fabiano irá embora, e ela ficará, enfrentando fofocas, com o julgamento do mundo e com a solidão ainda mais terrível do que antes. Olhando para as costas do jovem, ela sentiu pena dele e também de si mesma. Quanto a Fabiano, sua mente estava completamente em branco. Ele não sabia o que fazer, o que dizer. Ontem à noite, ele agiu de acordo com os instintos de um jovem, mas quando o amanhecer chegou, ele se sentiu tão pequeno e perdido. Ele estava no quarto da senhora, na cama da senhora. Os limites do status social pareciam claros, fazendo-se sentir sufocado. O que você é para você? É um amante de uma noite ou apenas uma ferramenta para ela preencher sua solidão? Ele não se atreveu a pensar mais. Ele só sabia que tinha que sair daqui imediatamente. Depois de se vestir, Fabiano saiu apressadamente da cama. Ele não se atreveu a olhar para ela, apenas ecoou. Eu estou pedindo permissão para sair. Dizendo isso, ele caminhou rapidamente até a porta, como se estivesse fugindo de algum lugar muito assustador. A senhora. Amilcar sentou-se sozinha na cama, ouvindo seus passos desaparecerem e depois desaparecerem. Ela olhou ao redor da sala, tudo ainda estava igual, mas parecia que algo estava quebrado, irreparável. Seu cheiro ainda persistia em algum lugar no ar, nos cobertores, nos travesseiros, uma prova da existência da noite passada. Ela ficou sentada imóvel por um longo tempo, sentindo um vazio e confusão maiores do que nas noites solitárias anteriores. Hoje, eles se enfrentarão no campo, na frente de outros trabalhadores. O que eles vão fazer e dizer um ao outro? Assim como eles temiam, o dia seguinte foi uma série de torturas mentais que duraram no campo. Na frente de tantos outros trabalhadores, eles foram forçados a encenar uma peça extremamente desajeitada. Madame Amilcar tentou parecer uma amante severa, apenas dando ordens e supervisionando o trabalho à distância, enquanto Fabiano cometeu um erro no trabalho, não se atreveu a levantar o rosto, tentou se misturar com a multidão, tornou-se invisível. Eles evitam um ao outro como se fossem maus. Se ela fosse para o leste, ele silenciosamente se voltaria para o oeste. Se ele se aproximasse dela para pegar um pouco de água, ela fingiria estar ocupada conversando com outro trabalhador. Não havia uma palavra, nem um olhar direto, mas era essa evitação deliberada que era a confissão mais óbvia. A atmosfera estava tensa a ponto de sufocar. Todos podiam sentir que algo estava errado, mesmo que não soubessem nomeá-lo. Essa falsa separação durou 2 dias. Naqueles 2 dias, o jantar não era mais comido juntos. A senhora Amilcar comeu sozinha na cozinha fria, e Fabiano pegou sua ração e se retirou para o celeiro. Ambos estavam infelizes e atormentados. Eles perceberam que voltar ao que era antes daquela noite chuvosa era impossível. A solidão, depois de ter experimentado o sabor da intimidade, agora é ainda mais aterrorizante. Na noite do 3º dia, a senhora Amilcar não aguentou mais. Depois de jantar às pressas, ela sentou-se no escuro, olhando para o armazém, onde uma lamparina a óleo brilhava. Ela sabia que ele também estava lá, sofrendo como ela. A razão gritou para acabar com isso aqui, mas seu coração e corpo estavam contra. Ela se levantou, foi até a porta principal e gentilmente puxou a trava da porta. Um pequeno ato, mas é um convite, uma entrega, um compromisso silencioso. Naquela noite, Fabiano também não conseguiu dormir. Ele continuou andando pelo armazém apertado. Ele sentia a falta dela, sentia a falta do calor, sentia a falta de seu cheiro ao ponto da loucura. Ele se atormentou, pensou que estava errado, ele havia manchado aquela boa mulher.
Mas então ele pensou em seus olhos na noite chuvosa, um olhar cheio de saudade e disposição. Ele ficou na porta, olhando para a casa grande. Tudo estava em silêncio, mas ele tinha um palpite de que ela estava acordada, esperando por ele. Após um período de intensa luta interna, ele decidiu seguir o chamado de seu coração. Ele vinha até ela, mesmo que fosse apenas para pedir desculpas ou esclarecer as coisas. Ele se arrastou pelo pátio, seu coração batendo forte. Quando chegou à porta da casa principal, ficou surpreso ao ver que a porta estava apenas parcialmente fechada, sem trinco. Ele empurrou levemente e a porta se abriu. Amílcar estava sentado no escuro, como uma estátua. Ao vê-lo, ela não ficou surpresa. Ela apenas olhou para ele, e na escuridão ele viu seus olhos brilharem. Ele entrou, fechou a porta e o mundo exterior pareceu desaparecer. A partir daquela noite, uma nova rotina, uma aliança secreta foi formada entre os dois. Durante o dia, eles ainda são a anfitriã e o trabalhador contratado, mantendo uma distância moderada na frente dos outros. Mas quando a noite caiu, a casa de Amílcar tornou-se um oásis, um mundo privado para os dois. A porta nunca mais foi trancada. Tarde da noite, quando todos estavam dormindo, Fabiano veio silenciosamente até ela. As reuniões posteriores não eram mais tão apressadas e apaixonadas quanto da primeira vez na tempestade. Eles começaram a conversar mais um com o outro, deitados juntos no escuro. Eles compartilham uns com os outros os confidentes mais secretos que nunca ousaram contar a ninguém. Ela contou a ele sobre a solidão que a atormentava há 5 anos, das lembranças de seu falecido marido, dos fardos de uma mulher que tinha que administrar uma propriedade inteira. E ele contou a ela sobre a pobreza e o sofrimento em sua cidade natal, sobre seus sonhos inacabados e o fardo de ser o ganha-pão de toda a família. Eles encontram um no outro empatia, compreensão e conforto. O corpo se une para satisfazer seus desejos, e a alma se une para curar suas feridas. O sexo não é mais o único propósito, torna-se um meio, uma linguagem para eles expressarem seus sentimentos. A coesão está se aprofundando cada vez mais. Em seus braços, Fabiano não era mais um pobre contratado, ele era um homem a ser valorizado. E ao lado dele, Amílcar já não era uma viúva solitária, conseguia reviver os sentimentos de amor e de ser amada por uma mulher. Juntos, eles criaram um doce segredo, uma felicidade culpada, e juntos se afogaram nele, esquecendo temporariamente a dura realidade que o aguardava lá fora. O tempo voou e logo a colheita foi para os últimos dias. Os campos de arroz dourado, pesados todos os dias, agora estão inertes com tocos de arroz cinzento, apenas alguns campos tardios estão sendo colhidos. A atmosfera urgente e turbulenta do início da temporada se foi, substituída por um silêncio, sinalizando uma separação iminente. A época das vindimas é também a altura em que o doce mundo secreto que Amílcar e Fabiano cultivaram juntos começa a aparecer as primeiras rachaduras. Eles estavam tão imersos em sua própria felicidade que não perceberam que, em uma comunidade tão pequena como no campo, nenhum segredo poderia ser escondido para sempre. Os olhos curiosos do mundo são como centenas de câmeras escondidas, registrando todos os sinais de anormalidade, mesmo os menores. Eles não têm evidências, mas têm especulação, julgamento e ciúme. Tudo começou com sussurros, fofocas intermináveis em seu tempo livre. Uma mulher foi ao poço lavar arroz ao meio-dia e viu a senhora Amílcar carregando uma bandeja de arroz muito mais farta do que o habitual em direção ao armazém. Outro trabalhador notou que, recentemente, a amante viúva, famosa por ser séria e quieta, de repente riu para si mesma. Seus olhos sempre brilhavam com alegria indescritível e sua pele castanha parecia rosada e mais fresca. Percebeu-se também que o jovem chamado Fabiano, embora fosse apenas um trabalhador contratado, era tratado de maneira especial por sua amante. Ele sempre era o último a ficar e parecia mais próximo de sua amante do que o normal. Essas pequenas peças, quando amarradas pela imaginação e aspereza da língua do mundo, pintam uma fascinante história de amor desajeitada. Dos sussurros, aos poucos se transformou em olhos atentos quando Amílcar e Fabiano estavam próximos um do outro. Mesmo que seja apenas para discutir o trabalho, eles sentem os olhos que estão neles, parece cheio de implicação, curiosidade e desprezo. A conversa de repente ficou em silêncio enquanto eles se aproximavam. Alguns dos homens até deixaram de lado piadas obscenas, embora não apenas nomes, mas todos entenderam a que estavam se referindo. Essa pressão invisível era como uma camada de névoa tóxica, lentamente rastejando para o oásis de paz entre os dois. As noites de namoro não são mais tão doces e completas como antes. Mesmo que houvesse apenas 2 pessoas em uma sala fechada, elas ainda se sentiam como se estivessem sendo observadas por centenas de olhos.
A ansiedade e o medo começaram a tomar o lugar da paixão. O ponto culminante foi que, numa manhã de domingo, a dona Amilcar foi ao mercado e Fabiano a seguiu para carregar suas coisas, um trabalho muito normal. Enquanto colhia um monte de vegetais, ela ouviu a conversa de duas mulheres paradas por perto. Uma pessoa disse, com a voz cheia de sarcasmo: "Olha, viúva senhora, há um jovem que segue o transporte de coisas para você, pagando com seu corpo." A outra pessoa fez beicinho e respondeu: "O que você perdeu ao carregar coisas? Ouvi dizer que você pode carregar a noite toda." O coração da senhora. Amilcar sentia como se alguém tivesse sido estrangulado. Suas mãos tremiam e ela deixou cair os vegetais em suas mãos. Ela se virou para olhar para eles e captou seus olhares maliciosos. Ela pagou o dinheiro apressadamente e arrastou Fabiano rapidamente para fora do mercado, sem ousar olhar para trás. Durante todo o caminho de volta, ninguém disse uma palavra a ninguém. Mas Amilcar sabia, e Fabiano sabia, que seu mundo secreto havia sido exposto. A última parede que os protegia havia caído. Naquela noite, Fabiano ainda veio até ela como de costume, mas o ar na sala estava pesado de tristeza e desamparo. Eles não têm mais um amor forte e salgado. Eles apenas ficaram juntos, em silêncio, olhando para a escuridão. Passado muito tempo, Madame Amilcar falou baixinho, com a voz perdida: "Amanhã é a última colheita do campo." Fabiano não disse nada, apenas apertou a mão dela com mais força. Ele sabia o que ela estava tentando dizer. Ela está dizendo que o fim da colheita também é o fim de sua história. "As pessoas já conhecem nossa história", disse ela novamente, com a voz trêmula. Fabiano zombou: "A culpa não é sua, nem minha, a culpa é do destino." Ela suspirou. Eles sabem que seu breve tempo feliz acabou. O paraíso que eles tentaram construir estava desmoronando sob seus pés. À frente deles está apenas um caminho predeterminado de separação. No último dia da época da colheita, o último campo foi finalmente colhido. Os outros trabalhadores aceitaram alegremente os salários, depois cumprimentaram o chefe e foram embora, marcando uma consulta para a próxima temporada. Resta apenas Fabiano. A despedida deles ocorreu em uma tarde escura, quando o sol no final do dia tingiu de um amarelo fraco nos campos de arroz nus. O espaço é incrivelmente silencioso. Ele havia terminado de empacotar alguns de seus parcos pertences, embrulhando-os em uma velha manga de pano gasta. A senhora Amilcar estava na varanda, segurando uma pilha de moedas que havia sido alisada. Ela não se atreveu a olhar diretamente para ele, entregou-lhe o dinheiro, sua voz era tão suave quanto respirar. "Este é o seu salário, eu calculei o suficiente, não perdendo um único centavo." Fabiano não entrou em contato para recebê-lo imediatamente. Ele apenas ficou lá, olhando para ela. Ele queria dizer algo, um obrigado, um adeus ou uma promessa de desejo. Mas então, olhando em seus olhos tristes, ele entendeu que cada palavra que ele dizia agora não tinha sentido. Ele apenas acenou com a cabeça ligeiramente, pegando a pilha de dinheiro da mão dela. Seus dedos se tocaram novamente, mas desta vez não havia mais eletricidade fluindo, apenas um arrepio de desintegração permaneceu. Ele disse, com a voz rouca: "Vamos." Madame Amilcar não o conteve, sabia que não podia. Ela só conseguia pronunciar uma frase muito eloquente, da qual se arrependeria por sua fraqueza: "Você fica saudável." Ele virou as costas e foi embora. Madame Amilcar ficou em silêncio na varanda, observando a sombra familiar de suas costas. Ela queria chamá-lo de nome, correr atrás dele, segurar sua mão, mas seus pés pareciam estar enterrados no chão. Ele continuou andando, sem olhar para trás. A sombra de suas costas é reta, solitária, ele encolhe gradualmente, fica menor e depois desaparece completamente atrás do bosque de bambu no final da aldeia. "Você realmente se foi." Madame Amilcar ficou ali por um longo tempo, até que ficou completamente escuro e o orvalho da noite começou a cair amargamente sobre seus ombros, antes que ela cambaleasse para dentro de casa. Por que a casa grande está tão vazia e fria agora? Cada canto estava impresso com sua silhueta. A cozinha onde sua primeira refeição havia sido realizada, a moldura da janela onde eles se conheceram em uma noite de tempestade e a cama que ainda mantinha seu calor. Ela se sentou ao lado da cama, abraçando o travesseiro que ele havia colocado na cabeça. E pela primeira vez em muitos anos, ela começou a chorar. Ela chorou não por arrependimento, mas por arrependimento, por causa da dor de um amor curto, errado, mas também extremamente sincero. A vida da dona Amilcar estava de volta à sua velha maneira, ainda um dia de amizade com os campos, e uma noite de frente para 4 paredes silenciosas.
Mas algo mudou para sempre. A solidão ainda está lá, mas não é mais tão amarga e austera como antes. Nas profundezas de sua alma, a lembrança das noites apaixonadas com o jovem havia se tornado um segredo, uma pequena fogueira que a aquecia nas noites frias de inverno mais tarde. Esse amor, embora de curta duração, embora tenha custado fofocas, trouxe-a de volta à vida, para mais uma vez sentir plenamente os desejos e vibrações de uma mulher. Ela não era mais uma sombra. Ela viveu, amou e ninguém poderia tirá-lo. Na vida de cada um de nós, todos têm silêncios solitários, desejos enterrados. Às vezes, apenas um vento estranho sopra, o fogo se acende violentamente. Esta história não julga o certo do errado, é apenas sobre pessoas que são fracas ao instinto e à solidão. Mas lembre-se, cada opção tem seu preço. E a paz de espírito é a coisa mais preciosa. Vamos enfrentar nossos próprios desejos com sobriedade, para não pagar o preço com amargura e arrependimento. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.